Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Uma coisa é dizer eu te amo para alguém, a outra coisa é perguntar para esse alguém se realmente ele se sente amado por você. Esse vídeo é para maridos, esposas, pais, filhos, irmãos. Esse vídeo é para quaisquer pessoas que amam alguém e dizem que amam através do eu te amo. Parei para pensar nisso hoje. Semana passada eu estava assistindo a live do Nazareno Cruz e ele falou uma coisa que eu guardei na mente. Ele disse assim: eu não digo para os meus filhos que eu os amo, mas eu os pergunto se eles se sentem amados. Naquela hora, eu sou um cara que lido muito com a criação de filhos, com o comportamento paternal. Eu suspeitei bastante daquela afirmação, porque faz parte do crescimento da criança ouvir o eu te amo, até porque é ouvindo o eu te amo que ela aprenderá a falar o eu te amo. Mas a afirmação dele foi bastante perspicaz e eu deixei processando aquilo na minha mente, claro, a fim de fazer com que a minha filha realmente se sinta amada, embora eu a diga que a amo verdadeiramente. Eu estava hoje escutando um podcast, estava dirigindo, estava voltando da corrida, escutando o podcast do Érico Rocha. Acho sensacional, cara, tem umas sacadas bastante fantásticas, eu recomendo. E ele estava contando uma história de um livro que ele não leu, mas que alguém falou para ele. A história veio bem a calhar naquele momento. A história dizia que o marido deu uma Ferrari para a esposa, e no quesito casamento, aquela Ferrari para a esposa contava um ponto. E ele mencionava o quão é difícil, às vezes, na ótica dele ou na ótica do livro, agradar a esposa. Então uma Ferrari valia um ponto. O que dizer de um café da manhã, então? E aí ele comentava que, ok, tudo bem, a Ferrari vale um ponto, mas não adianta dar só uma Ferrari. Tem um dia que você pode dar uma coisa mais barata e outro dia você tem que dar uma outra coisa mais cara, ou não necessariamente relacionada ao preço, mas mais desafiadora, sei lá. O fato é que ele quis dizer que para a esposa, no caso, eu estou falando para qualquer pessoa, mas ele estava dizendo que para a esposa realmente se sentir amada, a comunicação, nesse caso em forma de presentes, ela teria que ser recorrente. Eu não estou falando que é para dar presentes, mas você vai entender bem o que eu vou falar. Naquela hora que eu estava ouvindo aquele podcast, eu associei a frase do Nazareno com o que ele estava falando, e eu passei a me perguntar: será que a Denise é minha esposa, será que ela se sente amada verdadeiramente? Porque dizer que eu a amo, eu digo constantemente, digo olhando nos olhos, mas saber se ela se sente amada é uma outra questão. E eu confesso que ao pensar em fazer essa pergunta para ela, eu fiquei um tanto quanto receoso. Veja quanto isso é sério. Fiquei um tanto quanto preocupado em talvez ouvir aquilo que eu não queria ouvir ou que eu não estava preparado para ouvir. E eu processei, enquanto eu chegava em casa, a possibilidade de fazer essa pergunta para ela. E enfim, se o feedback dela fosse negativo, eu sou o protagonista do feedback, então eu que tenho que mudar. Eu cheguei em casa e ela abriu a porta para mim. Quando ela abriu a porta para mim, eu parei, olhei nos olhos dela e disse assim: amor, você se sente amada por mim? E de súbito ela respondeu: sim, claro. Mas eu entendi que foi uma resposta de súbito mesmo, porque nem eu me acho tão fantástico assim, quiçá ela também não ia achar. Eu olhei novamente nos olhos dela e perguntei: amor, você se sente amada por mim? Aí ela, mais lúcida na resposta, disse assim: às vezes. Aí eu cheguei onde eu queria.
disse às vezes mais ou às vezes menos? Ela disse 85%. Ufa, falta 15%. E ela completou dizendo: eu até diria que nessa quarentena eu percebi isso muito mais. Bom, eu tenho 15% para melhorar. E você? Tem quantos por cento para melhorar? Uma coisa é você dizer para o seu filho, para sua filha que ama, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe. A outra coisa é você ter a coragem de perguntar a essa pessoa se realmente ela se sente amada. Eu parei para pensar nisso hoje. E se fizer sentido para você, eu quero que você pare para pensar nisso também. Eu tenho um desafio para você. Sabe essas pessoas que você disse que ama? Pergunta para elas se elas se sentem amadas. E não se ofende, tá? Caso a resposta seja não. Você é o protagonista do feedback. Se isso faz sentido para você, então é isso, faz isso, valeu. Tchau, tchau.